Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Marcos 12. Nós vamos ler do 28 ao 34. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã, apresentamos nosso coração ao Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra que é a verdade, nosso respeito, Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Nós queremos nessa manhã aprender do Senhor e que não fique apenas no campo da mente intelectual, mas que possa acessar o mais profundo do nosso ser com a Tua palavra, com a Tua verdade, possa nos libertar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, muito importante da palavra de Deus. O texto diz que um escriba, ele vai até Jesus com uma pergunta. E esta pergunta está dentro de um contexto. O fato é que os religiosos daquela época, ou a imensa maioria deles, não reconheciam Jesus como o Messias esperado. Para eles, Jesus era um impostor. E os poderosos mandavam pessoas fazerem perguntas embaraçosas para Jesus, para tentar enredar Jesus. Um deslize que ele cometesse, ele estaria arruinado. Eles faziam as mais variadas perguntas para tentar colocar Jesus à prova. Eles perguntaram para Jesus, por exemplo, sobre o pagamento de impostos. Mestre, é lícito pagar imposto a César? Se ele dissesse para pagar, estaria negando a soberania de Deus. Se ele dissesse para não pagar, ele seria declarado inimigo de Roma e teria problemas. E ele diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eram tantas perguntas sobre divórcio, por exemplo. As perguntas sempre tinham um pouco de maldade, porque eles achavam que Jesus desobedecia a lei de Moisés. Eles perseguiam Jesus por causa do sábado, porque Jesus dava uma interpretação diferente e tudo mais, e o pensamento deles era: Jesus é contra Moisés. Vamos ver se ele fala alguma coisa que Moisés não falou, assim ele se coloca maior do que Moisés, e nós temos do que acusá-lo diante do povo. Uma vez, vocês conhecem essa história, trouxeram uma mulher pega em adultério para ser apedrejada. Mestre, essa mulher foi pega assim, 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 e a lei de Moisés fala assim, assim e assim. Qual a sua opinião sobre isso, mestre? Se ele condenasse a mulher, não seria o Salvador. Se ele deixasse a mulher embora, estaria descumprindo a lei. E Jesus fica calado por um instante. Os fariseus pensaram: pegamos ele. Agora ele não escapa. Só que Jesus é Jesus, né, o maior mestre de todos. E ele diz: qual de vocês nunca pecou? Atire a primeira pedra.
E a Bíblia diz que os homens foram saindo um por um. E Jesus começa a escrever assim na terra, na areia. Não fala, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele estava escrevendo o nome de cada um daqueles homens, que inclusive haviam deitado com aquela mulher. E ele consola aquela mulher e fala: vá e não peques mais. Voltando aqui ao nosso texto, é interessante que haviam grupos religiosos, com pensamentos divergentes, mas numa coisa eles se uniam. Todos tentavam enredar Jesus de algum modo. Quando não eram os fariseus, eram os saduceus, eles revezavam nas perguntas. Olha a pergunta que eles fizeram: mestre, uma mulher teve 7 maridos, um após o outro, todos irmãos. Ela casou com um, morreu, ela casou com o outro, e assim sucessivamente. E finalmente ela morreu também. Aí eles perguntam, na eternidade, ela será mulher de quem? Olha o tipo de pergunta. Jesus fala: vocês não entenderam nada. No céu não tem casamento, como a gente imagina e tudo mais. Voltando aqui ao nosso tema, veja que um escriba, ele faz a pergunta. Os escribas conheciam muito a Bíblia, que era o Velho Testamento, A maioria deles sabiam de cor. Os escribas eram quem escrevia os rolos, que eram lidos nas sinagogas, escreviam à mão. Vamos abrir uma sinagoga nova, vai precisar de uma Bíblia lá, chama os escribas, para eles escreverem, para ter esse material lá. Eles eram especialistas, e não só transcreviam, mas eles interpretavam a lei e os profetas. E esse escriba vai a Jesus, e nós podemos ver algo diferente nesse escriba. Eu creio que ele não era como os outros fariseus. Ele ficou reparando as respostas que Jesus dava, e ele ficava impressionado com aquilo, e ele faz a sua pergunta esperando uma resposta. Eu tenho para mim que Deus estava trabalhando na vida daquele escriba, tanto que no final Jesus fala: você não está longe do reino de Deus. E a pergunta do escriba é a pergunta das perguntas. Não havia consenso sobre esse assunto entre os rabinos naquela época. E a pergunta era: qual o principal dos mandamentos? A lei possuía 613 mandamentos. Você pensava que eram 10, Havia os 10 mandamentos, sim, mas havia uma outra série de leis civis, religiosas, cerimoniais, que os judeus precisavam cumprir. E esse escriba chega, quebrantado, sincero. Qual o mandamento mais importante? Os mandamentos são muitos, nós não conseguimos, fala o principal que nós devemos obedecer. E a pergunta do escriba não ficou sem resposta. O mais tremendo é que Jesus usou a própria lei para responder. O principal dos mandamentos. O grande mandamento do qual depende todos os demais. Jesus, ele cita aquilo que é chamado de o Shema Israel. O que é o Shema Israel? O Shema era uma declaração que todo judeu fazia todos os dias, 2 vezes por dia. Está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que é justamente o texto que ele transmitiu aqui para quem fez a pergunta lá naquela época. Vamos ler esse texto aqui. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel significa ouça, Israel, ouve, Israel. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus acrescentou entendimento quando ele disse: estas palavras, hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O tema da mensagem de hoje é o grande mandamento. Esse texto aqui está dizendo algo que os judeus, eles oravam, eles declaravam todos os dias, 2 vezes por dia. No final aqui, no versículo 8, fala sobre um sinal na mão e um frontal entre os olhos. Isso aqui era o chamado tefilim, tem a foto aqui, ou também filactério, que eram 2 caixinhas de couro, cada uma contendo um pergaminho, tem mais uma foto, onde estava escrito esse texto aqui, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Uma ficava amarrada aqui no braço, perto do coração, e a outra ficava na testa, para que o pensamento do judeu estivesse sempre no Senhor. Está ali o menininho, com o tefilim, né, no braço e na testa. E fala também que deveria estar nos umbrais da porta. Isso aqui é o chamado mezuzá. Era uma caixinha de madeira, tem a foto aqui também, com um pergaminho, que eles usavam como um tipo de proteção, né, para casa, onde estava escrito, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Parecia uma coisa religiosa, e era, mas possuía um significado. Eu preciso lembrar de amar a Deus, coração, alma, força, entendimento. E Jesus fala, este é o principal mandamento. E o segundo, ele usa também a lei, Levítico 19, 18, está escrito lá, ame a teu próximo como a ti mesmo. E ele conclui, não há mandamento maior do que estes 2. Em Mateus 22, 40, Jesus disse, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, a primeira coisa, queridos, é amar a Deus. O fim principal de todo homem é amar a Deus. Se tem uma coisa que nós nascemos para fazer, é amar a Deus. Amém? Mas nós sabemos o que é amar a Deus? Será que amar a Deus é cumprir as minhas obrigações religiosas? Ou, quem sabe, chegar diante de Deus com uma lista, como quem vai a um supermercado? O que é amar a Deus? Pela graça nós temos aprendido, mas não foi sempre assim. Nós ouvimos muito sobre os benefícios de Deus, aquilo que Deus é capaz de fazer, falamos muito sobre bênçãos, milagres, sobre prosperidade, não está errado, nós oramos aqui, o William orou aqui sobre isso, Deus faz tudo isso, podemos pedir para Ele como Pai, isso é bíblico, é lícito, mas o que Ele quer mesmo é relacionamento com os seus filhos. Tem uma confissão de fé pentecostal, né, que Deus salva, cura, liberta e batiza no Espírito Santo. Tudo isso está correto, são coisas que Deus faz como Pai. Nós cremos nisso também. Mas não podemos buscá-lo somente por causa dos benefícios. Que não esqueçamos do essencial. Deus ama. Deus quer ser amado por nós. Nós não podemos falhar naquilo que é essencial. Deus quer fazer milagres? Sim, Ele vai fazer milagres. Ele vai derramar bênção sobre nós? Sim. Mas Ele espera esse sentimento, né? Esse sentimento, essa decisão, esse valor mais precioso que existe. Ele colocou dentro de nós para que nós possamos dedicar a Ele. Amém, queridos? E o que acontece quando você ama uma pessoa? Quando você ama uma pessoa, você acorda pensando na pessoa, sim ou não? Você fala com ela o dia inteiro. Tudo que você vê, tudo que você faz, lembra daquela pessoa. Você quer andar ao lado dela, você quer ouvir a sua voz, você quer saber o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela não gosta, você quer agradar ela em tudo. Não é assim? Todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Todo, no grego significa todo. Amém? Ou seja, não é 50%, não é 90%, é 100% do meu ser,
do nosso ser pertence a Ele. E eu pergunto nessa manhã, primeiramente para mim, você tem amado o Senhor? Você tem pensado nele a todo momento? Você tem desfrutado da presença dele em todo momento? Você fala com ele no chuveiro, dirigindo o carro? Essa semana que passou, a gente estava no nosso tempo devocional, ali na hora do café e tudo, e uma coisa que Deus falou conosco, Ele tem enviado anjos com ordens ao nosso respeito. Esse foi o nosso devocional. E Deus me usou naquele momento e falou, filho, tem anjo aqui dentro de casa, tem anjo no estacionamento, eles estão de prontidão. Deus deu ordens para eles nos guardar. Aí nós tomamos o café e saímos, eu deixo o João na escola, depois vou para o trabalho, e a gente estava no trânsito, e o carro da frente reduziu, assim, bruscamente, e por pouco nós não batemos, o carro deu aquela freada, havia várias coisas no banco, foi tudo para o assoalho, e João falou, o que é isso, né? Aquele jeito dele. Foi um livramento de Deus. O Espírito Santo falou, foram os anjos, aqueles que estavam lá no café, aqueles que estavam no estacionamento, porque a gente estava conversando com Deus, Ele estava revelando isso para nós. E mais do que enviar anjos, queridos, Ele está conosco. Ele está conosco, Ele é gentil, Ele é alegre. Eu não sei se já aconteceu com você, mas no momento de crise ou até de tristeza, você é tomado por uma alegria contagiante. Deus faz isso conosco, amém? Amar a Deus é se entregar totalmente a Ele. Coração, alma, corpo e entendimento. Importante dizer, o nosso amor por Deus, ele deve ser maior do que o amor que nós temos por qualquer outra pessoa ou coisa. Porque tem gente que ama o dinheiro, como o William falou aqui. Tem gente que ama os seus bens mais do que ama a Deus. A palavra do Senhor diz, aquele que ama pai, filho, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Tem pessoas que amam o cônjuge mais do que a Deus, amam o namorado mais do que a Deus. Queridos, o meu amor por Deus precisa superar o amor que eu tenho pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu pai. Meu filho aprendeu desde muito pequeno, filho, quem é mais importante na sua vida? Jesus. E depois, vocês. Amém? Quantos estão entendendo? Vamos voltar aqui ao versículo 30 e vamos esquadrinhar esse texto, ou deixar ser esquadrinhado por ele, Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu quero falar com vocês aqui, olhando de trás para frente, sobre cada um desses pontos aqui, né? E vou começar com a força. Como amar a Deus com toda a força? Força tem a ver com o nosso físico, né? Ou seja, usar o nosso corpo para demonstrar o nosso amor a Deus. Eu amo a Deus e eu faço coisas para Ele. O meu corpo é para a glória dEle. O meu corpo é templo dEle. Eu faço caminhada para Ele, eu dirijo para Ele, eu vou à igreja, eu dou carona para alguém, faço isso porque amo a Deus. Levanto as mãos, eu fico de joelhos, eu danço para Ele com toda a força. Tem pessoas que lá no mundo, né, dançava assim, até de madrugada, aí quando vem para o culto está com uma dor nas pernas, mas nós dançamos para Ele com toda a força, amém, queridos? Eu sirvo os irmãos, eu fico na recepção, mexo no som, eu dou ofertas, ajudo a colher ofertas, eu sinto a falta de um irmão, eu pego o telefone e ligo para ele, eu faço uma visita para alguém. Tudo isso é amar a Deus com a minha força. Amém? Então, amar a Deus com toda a força é o primeiro nível. O segundo nível é entendimento.
Como amar a Deus com todo o entendimento. Entendimento tem a ver com conhecimento. A Bíblia fala sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, saber mais sobre Ele. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça, no conhecimento do Senhor. Isso aqui fala de conhecimento intelectual mesmo, né? Quando eu amo uma pessoa, eu já falei sobre isso, eu quero saber mais sobre ela, né? Que o meu entendimento, a minha inteligência esteja voltada para Ele. Como fazer isso na prática? Estudando a palavra. A Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, eu preciso ter os mandamentos para eu poder guardar os mandamentos. Então, estudar a palavra, ouvir pregações, ler livros, participar do culto querendo aprender, fazer perguntas, né, na célula, ser discipulado, aprender tudo sobre Ele. É uma escolha, é um esforço nosso de amar a Deus com todo entendimento. Amém? O próximo nível é o nível da alma. Como amar a Deus com toda a minha alma? Esse aqui é o mais desafiador de todos. Inclinar a nossa alma para amar a Deus. O salmista mesmo dizia, aquieta, ó minha alma. Bendize o Senhor, ó minha alma, porque está abatido a minha alma. Alma diz respeito às emoções. Quando eu amo a Deus, eu começo a me envolver com as minhas emoções. Com a força, eu posso ir lá e fazer sem sentir nada. Com o entendimento, eu posso aprender e saber muito sobre Deus, mas um conhecimento intelectual. E esse conhecimento não entrar no nível da alma. Agora, quando o conhecimento chega no nível da alma, eu tenho emoções com meu Deus. Vamos pensar a seguinte situação. Você diz para sua esposa ou para o seu marido, eu sei tudo sobre você, eu quero te servir com o meu corpo, mas, sinceramente, eu não sinto nada por você. O que ela diria, ou ele diria? Com toda a sua alma é se alegrar, só em pensar na pessoa que você ama. Isso fala de emoções. O salmista diz, eu fiquei tão alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Que possamos tomar uma decisão hoje de entregar as nossas emoções a Ele. A nossa alma é como um tanque de combustível. Se eu gasto todo o meu combustível com a namorada, por exemplo, ou com o jogo, com a série interminável da Netflix, filme de terror, quando eu chego diante de Deus, para o meu tempo devocional, não restaram quaisquer emoções para Ele. Já estou acabado. Então, reserve o seu tanque de emoções para Ele. Por isso que é bom orar de manhã, né? Seu tanque está cheio. E possamos entregar tudo para Ele. Eu me sinto envolvido com Ele. Eu não consigo me imaginar longe dEle. A minha alma suspira por Ele. Isso é amar o Senhor com toda a sua alma. O próximo nível, o nível do coração. Como amar a Deus de todo o coração. Esse é o mais profundo e mais importante. O coração é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. É interessante que se você sentir uma dor, qualquer outro lugar do corpo, você não dá muita bola, depois eu vejo isso aí. Agora, se você sentir uma dor no coração, você não vai querer ir rápido para o médico. Por quê? Porque é um órgão vital. Coração, na Bíblia, fala do homem interior, o profundo do ser de todo homem. Amar a Deus de todo o coração é quando o seu coração bate por Ele. Você está vivo por Ele. Atos 17, 28, fala assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele
também somos geração. Amém? Tudo é dele, por ele, para ele, a vida procede dele, por isso o meu coração bate por ele. E como fazer para amar a Deus de todo o coração? Você pode perguntar. Queridos, humanamente falando, não tem o que fazer. De nós mesmos não podemos, mas o Senhor faz por nós. E ele diz, uma coisa que o Mauro disse aqui, nós não combinamos nada. Eu preciso trocar o coração de vocês, o Senhor diz. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E a nossa parte é clamar. Senhor, o meu coração precisa bater por ti. Não há nada que eu possa fazer a não ser que o Senhor se revele a mim de tal forma que o meu coração seja totalmente teu. Se você sente que o seu coração não está batendo por ele, começa a clamar. Fala assim, Senhor, o meu coração tem batido por outras coisas, que o meu coração venha a bater por ti. E ele vai fazer, queridos, amém? Veja que eu falei de trás para frente, mas tudo começa no coração. Não adianta amar com força, com alma, com entendimento, se ele não trocar o meu e o seu coração. É uma sequência, uma progressão. Ame o Senhor de todo o coração. Aí vem a alma, aí vem as emoções sendo tocadas por Deus, e você começa a ter mais entendimento dele. E quando você começa a entender quem ele é, o quão ele é merecedor de tudo que há em nós, você vai amar a Deus com todas as suas forças e servi-lo com toda a sua força, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão amando a Deus com toda a força, mas não sente nada por Deus, não sabe nada sobre Deus? Quantas pessoas acham que sabe muito sobre Deus, mas não sente nada em relação a Ele? Quantas pessoas até sentem alguma coisa, mas não tiveram o coração trocado? Peça a Ele que mude o seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, e ame a Deus com tudo o que você tem, com todo o teu coração. Amém, queridos? Então, o primeiro dos mandamentos é amar a Deus. E quando eu amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, eu estarei habilitado para o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Do mesmo jeito que você se ama, que você cuida de você, ame o próximo, cuide do seu próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo é chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é mais fácil. O irmão está sofrendo, oh, meu amado, eu te amo tanto, mas por dentro está, que bom que não foi comigo isso aí que aconteceu com você. Alegrar com os que se alegram é alegrar quando o outro foi promovido e você não. Ficar feliz com a prosperidade do outro. Quando você amar os que te perseguem, você vai mostrar o amor de Deus. Amém? O escriba ouviu tudo aquilo e ele fez mais uma pergunta. E quem é o meu próximo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem que é o meu próximo mesmo? Aquele escriba. Eu disse para vocês que eu creio sinceramente que ele estava quebrantado, mas ele ainda era um fariseu, né? E os fariseus, eles não se misturavam com as pessoas. Eles se sentiam melhores do que os outros. E lá em Lucas 10, 29 a 37, nós temos esse texto. O tempo está bem avançado, mas vai dar tempo para a gente ler. Lucas 10, 29 a 37. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho
e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. O samaritano era inimigo dos judeus. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vá e procede tu de igual modo. Amém? Em outras palavras, o teu próximo pode ser aquele que você tem por inimigo, aquele que fala mal de você. Queridos, é fácil chorar no enterro de alguém. Todo mundo vira santo quando morre. Sei que o time não é bom para falar sobre isso hoje, né? Aconteceu uma tragédia no final de semana aí de uma artista, né, tão querida. É fácil amar o amável, mas é desafiador amar os que nos perseguem, aquele que nos quer fazer mal, aquele que planeja nos derrubar. A Bíblia fala: se o teu inimigo tiver sede, dá água para ele, tiver fome, dá pão para ele. Amar a minha esposa é muito fácil, amar o meu filho é muito fácil. Amar as pessoas que nos amam é moleza. Até os fariseus se amavam. Agora, amar, né, os inamáveis, né, é mais difícil. E o próximo, queridos, é muito além, amar o próximo é muito além de fazer obras de caridade. Que muitas vezes a gente faz obras de caridade e fala assim: eu sou o máximo porque eu ajudo o pobre, né? Eu me sinto tão feliz e realizado. Devemos fazer isso, sim, mas amar ao próximo é algo mais profundo. Caminhando aqui já para a conclusão, nós precisamos lembrar que não havia nada em nós que o Senhor nos amasse. Ele nos amou pela graça. Ele não morreu por mim e por você porque a gente era bonzinho. Muito pelo contrário. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. Queridos, a Bíblia é uma história de amor. É uma história de amor. De uma redenção por amor. Sabe uma coisa importante, queridos? Quando nós somos tentados, por exemplo, o nosso pensamento não deve ser: eu vou renunciar ao pecado porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou eu tenho medo da consequência. O nosso pensamento deve ser o seguinte: eu renuncio ao pecado porque eu amo a Deus. Eu não posso fazer isso com o meu Deus. Eu não farei isso com Ele. Esse é o sentimento que o Senhor espera de mim e de você. Que nós possamos entregar tudo que é devido a Ele. Amém? E possamos amá-lo de coração, alma, força e entendimento. Tem uma frase que foi escrita no ano 800 depois de Cristo, que eu lembrei de ler aqui com os irmãos. Eu não coloquei aqui na tela, mas você preste atenção, diz assim: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar somente pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Amém, queridos? Que nessa manhã, o Senhor, a Bíblia diz que Ele já derramou sobre nós esse amor.
tudo vem dele. Ele mesmo plantou em nós, que nós possamos dedicar a Ele, tudo para Ele, e possamos consagrar a nossa vida a Ele, tudo que nós temos, tudo que nós somos, aquilo que nós pensamos, sentimos, aquilo que nós escrevemos ou desenhamos, tudo seja para Ele, em nome de Jesus. Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Aleluia. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Mais uma vez, meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Aleluia, Jesus. Senhor, nessa manhã, nós apresentamos nosso coração a Ti. Tudo começa com o nosso coração. Senhor, nós temos amado outras coisas que não o Senhor. Nós temos dedicado a nossa vida a outras coisas que não o Senhor. Por isso, nessa manhã, muda o nosso coração, Senhor. Muda o nosso coração, que o nosso coração possa bater por Ti. E à medida que nós amamos o Senhor com o profundo do nosso ser, que a nossa alma, que as nossas emoções sejam para Ti. Nós tenhamos emoções com o Senhor. Nós possamos reservar o nosso tanque de emoções para o Senhor. E de manhã me entregar ao Senhor. E possamos amar ao Senhor com todo entendimento. Com todo entendimento. Que possamos aprender do Senhor, que possamos conhecer e prosseguir em conhecer mais o Senhor, e conhecendo o Senhor, te amar mais, te amar mais, te amar mais, te amar mais, e que possamos servir com o nosso corpo que é templo do Senhor, que seja dedicado ao Senhor. Tudo que nós fazemos, possamos fazer como se fosse para o Senhor. E é para o Senhor, porque somos Teus, a nossa vida é Tua. Por isso, nessa manhã, nós consagramos o nosso coração, consagramos nossa alma, consagramos nosso entendimento, consagramos o nosso corpo para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos apresentamos nessa manhã diante do Teu altar. Queremos Te amar mais, queremos alegrar o Teu coração, queremos Te adorar com entendimento, queremos Te adorar com intensidade, Senhor. Com intensidade possamos chegar diante da Tua presença e possamos pular para Ti, possamos dançar para Ti, possamos ficar de joelhos para Ti e nos deleitar da Tua presença, Senhor. Toma-nos nessa manhã, cada um de nós, que sejamos Teus, sejamos Teus, sejamos Teus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de encerrar, se há alguém entre nós que nunca fez uma oração de entrega, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, ou quem sabe você andou com Jesus, mas você se afastou da presença dEle, e quer se reconciliar com Jesus, se é o seu caso, levante a mão bem alto, que eu quero orar por você. Aqueles que querem
se reconciliar com Jesus ou entregar sua vida para Ele, levante a mão bem alto, se há mais alguém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui à frente, você que levantou sua mão. Glória a Deus. Amém. O Senhor está aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode repetir essa oração comigo? Toda a igreja também. Glória a Deus. Fala assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração e te recebo mais uma vez como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero dedicar a minha vida, todo o meu ser, a Ti. Coração, alma, força e entendimento é para Ti. A minha vida é Tua. Espírito Santo, me ajuda a Te amar mais, a Te servir com todas as forças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele espera isso de nós, sabe, queridos, de todos nós. Essa irmã, ela está reconciliando com Jesus, e deve ser a nossa atitude também. Senhor, eu me entrego mais uma vez a Ti nessa manhã. Seja o meu Senhor, seja o meu Deus, seja o meu Salvador. Que a minha vida seja dedicada a Ti todos os dias. Todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se virar e conhecer mais uma vez a sua nova família. Aleluia. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, e a consolação, e a amizade com o Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.